Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite aí do Marcelo, né, para participar aí do projeto Cirurgião, né, dessas aulas aí semanais aí aos domingos. Meu nome é Demétrio, né, eu sou médico veterinário cirurgião, trabalhei aí, né, fui residente junto com o Marcelão aí na Unesp de Jaboticabal, né, ele foi meu R2 lá, então é uma pessoa que eu tenho bastante carinho, a gente tem uma amizade muito legal. E parabenizar aí o projeto dele, né, de estar contribuindo aí com a formação aí de muitos colegas, né? Então eu tenho, só falando um pouco da minha formação para vocês aí, né, eu sou formado em medicina veterinária pela USP de Pirassununga, fiz residência, né, em clínica médica cirúrgica na USP em São Paulo, aí depois eu também fiz a minha residência em cirurgia na Unesp de Jaboticabal. E aí na Unesp de Jaboticabal também eu fiz, né, aperfeiçoamento em cirurgia oncológica e reconstrutiva, fiz aperfeiçoamento em neurologia e neurocirurgia, fiz também, né, curso de extensão em neurologia clínica, cursos da AO, enfim, várias coisas aí. Então, mas hoje, né, a ideia é eu falar para vocês aí de cirurgia do sistema digestório. Então, vou falar basicamente aí das cirurgias mais rotineiras que a gente tem e vou colocar algumas cirurgias um pouco diferentes aí para vocês darem uma olhada, tá bom? Então, assim, para a gente pensar em cirurgia do trato gastrointestinal, primeiro momento a gente tem que pensar aí, né, em como a gente pode minimizar a contaminação do sítio cirúrgico, né? Porque nós temos as classificações, né, de cirurgias, né? Cirurgias limpas, cirurgias contaminadas, cirurgias infectadas. E quando a gente está falando em cirurgia do trato digestório, a gente tem que levar em consideração que existe um alto risco aí, né, de infecção. Então, nesse slide aqui a gente tem algumas coisas aí que a gente pode estar, né, fazendo para minimizar esses riscos aí, né, minimizar essa contaminação do sítio cirúrgico. Então, lembrando que assim, a maioria das infecções que nós temos, elas ocorrem por conta de bactérias que ficam na pele, tá? Então, é bastante importante a gente se atentar com isso. Então, o que que eu costumo fazer e o que que é recomendado também por literatura? Né? Então, você fazer assim, o bisturi que você usa para incisar a pele, você tem, quando você vai incisar, né, a parede ali, a fáscia, né, a linha média, perdão, a linha média, ela tem que ser um bisturi, você tem que usar uma lâmina diferente, por exemplo. E aí, se você vai seccionar um tecido, por exemplo, você vai fazer uma biópsia intestinal, vai fazer uma biópsia de fígado, de estômago, linfonodo e afins, você tem que usar outras lâminas. Então, eu geralmente, quando vou fazer essas cirurgias, eu abro várias lâminas. Então, eu inciso a pele com uma lâmina, jogo fora, inciso ali, né, a linha média com outra lâmina. Aí eu vou ressecar, né, vou tirar um segmento intestinal, eu uso outra lâmina para evitar e minimizar essas contaminações, tá? Importantíssimo, isolar. A gente sempre tem que isolar a cavidade abdominal da pele. Então a gente tem que fazer uso aí de segundos campos. Existem vários tipos de segundos campos. Você pode usar compressas, né, estéreis, você pode usar aqueles campos iodoforados como o Ioban, Vet-Trap, coisas do tipo. Eu, no geral, uso compressas, né, porque toda hora eu estou trocando e jogo fora e troco essas compressas. À medida que eu vou abordando um segmento intestinal, eu tiro, né, essa compressa, coloco outra. Eu vou para outro segmento intestinal, eu tiro, troco tudo, troco a luva, né? Então essas são coisas que a gente precisa fazer para minimizar. Órgãos ocos, né, como estômago e bexiga, né? Aqui a gente vai falar de digestório, né, mas na bexiga isso leva em consideração também, né, você fazer aí pontos de ancoragem para que você consiga sustentar, né, esse órgão e evitar que tem extravasamento de conteúdo gástrico na cavidade abdominal, né? Até porque assim, você já vai ter isolado ali com segundos campos, então dificilmente isso vai cair e extravasar para a cavidade, mas você colocando esses pontos de ancoragem, você consegue minimizar ainda mais esses riscos, né? Então, o seu auxiliar ele vai segurar as pinças, né, com os pontos que vão estar ancorados no órgão, e aí com isso você deixa isso elevado, levemente tracionado, lembrando que sempre tem que ser uma manipulação delicada desses tecidos, e aí você consegue minimizar, né? Uma vez que você abordou essa região, tirou um corpo estranho, removeu um fragmento de biópsia ou uma neoplasia e afins,
você, né, lava somente essa região, porque a sua cavidade abdominal está toda isolada. Então, se você lava toda a cavidade, você pode pegar uma bactéria, um micro-organismo ali que vai acabar, né, espalhando ali dentro da cavidade. Então, uma vez que você isolou com o segundo campo, tomou todos esses cuidados, você lava só a região abordada, né? Eu faço sempre assim, nunca tive complicação com infecção, tá? As compressas, né, como eu comentei, elas devem ser trocadas. Então, assim, se abordou o estômago, agora vai abordar o intestino. Tira a compressa, joga fora, troca de luva, coloca a compressa nova, isola novamente a cavidade abdominal, tá bom? Então, isso é bastante importante. E sempre você tem que deixar a sua mesa, né? O ideal é você ter uma mesa grande, né? Ou você tem um auxiliar ali, alguém para você pegar e remover, né? Você usou lá uma pinça, uma lâmina de bisturi, um cabo de bisturi, porta-agulha, você pega todo esse material e não usa novamente em outro segmento. Você pega outro material, tem que usar material limpo. E a cavidade abdominal, né, essa questão da lavagem da cavidade abdominal, isso é um pouco controverso, né? Tem uma certa discussão aí na literatura, justamente por conta disso que eu falei, né? Você lavando toda a cavidade abdominal, você pode espalhar esses micro-organismos. Então, geralmente eu lavo, né, quando não tem suspeita, né, ou você viu na hora, não existe uma perfuração e contaminação da cavidade, você lava só o local. Ah, você pegou lá um corpo estranho que perfurou, então teve extravasamento de conteúdo, o animal tem um quadro de peritonite séptica já em andamento, aí sim você vai lavar essa cavidade abdominal, né? Geralmente a gente lava aí de 200 a 300 ml por quilo. Então, geralmente um animal de 10 quilos você vai usar 2 litros de solução salina estéril, né? Ou ringer com lactato. Eu geralmente uso solução salina, tá? Uso fisiológico estéril. E uma coisa importante aqui é a temperatura, né? Então tem trabalhos que mostraram aí, né? Que você tem que lavar essa cavidade a uma temperatura de 37 a 39 graus, né? Porque temperaturas muito elevadas, elas vão aumentar aí as chances de aderências, né? Elas vão promover uma vasodilatação do órgão e você pode promover uma hipotensão secundária no paciente. Então, você não pode também colocar uma solução salina muito quente, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E essa solução, né, uma solução, uma temperatura ambiente ou fria, ela pode diminuir também, né, de uma forma significativa aí a temperatura do paciente. Então o ideal é você lavar essa cavidade com a temperatura entre 37 e 39 graus, né? E evitar a lavagem da cavidade com uma solução em temperatura ambiente, tá bom? E materiais de sutura, né? Então, outra coisa, antes de eu começar a mostrar, assim, eu vou falar desses conceitos, né? Porque isso é importante. Então, os materiais de sutura, né? Eu vou falar de estômago, de intestino, o que a gente usa, né? Então, esses materiais, eles precisam ser materiais que eles resistam, né, a uma rápida degradação no ambiente ácido do estômago, por exemplo, né? Então, para a gente ter o tempo, né, o tempo necessário para essa recuperação da força da parede, para você evitar a deiscência, né, da sua sutura, isso aí tem que durar pelo menos 14 dias. Então, tem alguns trabalhos, né? Esse trabalho que está evidenciado na tela aí, por exemplo, é um trabalho que fez, né? Que ele fez exatamente isso, né? Ele viu o tempo de meia-vida, né? De alguns fios no suco, né? Quando eles estão no suco gástrico. Então, foi feito ali, né, com poligliconato, poliglecaprone e polidioxanona. Então, geralmente, assim, a polidioxanona, que é o PDS, PDX, PDO, tudo isso depende da empresa que você está comprando, ele tem aí um tempo de meia-vida de 12 dias. Então, a gente já sabe que você tem um risco maior, né, de deiscência da sua sutura, né, com o PDS, então ele deve ser evitado. Eu geralmente uso poliglecaprone, pode ser usado também poligliconato, no geral, né, a maioria das pessoas elas têm esses fios, né, ou poliglecaprone ou polidioxanona. Você pode usar também nylon, mas eu sempre evito usar fios inabsorvíveis dentro, né, do paciente. Eu uso, a grande maioria são fios monofilamentares absorvíveis sintéticos. Tá? Eu uso poliglecaprone na minha rotina. Nunca tive problema aí com deiscência de sutura. Né? E padrão de sutura, né, do estômago ele vai depender um pouco do local, da finalidade e do que está acontecendo. Quando você tem uma parede gástrica muito espessada, às vezes você não consegue fazer uma sutura dupla invaginante. Às vezes você tem que fazer um simples separado, você tem que fazer simples contínuo. Então tudo vai depender do que está acontecendo ali. Mas de via de regra, né, geral, na rotina, né, eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema
em não conseguir fazer uma dupla invaginante, né? E a sutura que eu mais uso é o Cushing, né? Que eu vou mostrar para vocês aí. Então, teoricamente, eles também falam para você fazer a primeira camada, né, de espessura total, né, pegando até mucosa, e a segunda camada só serosa e muscular. Eu, no geral, assim, na minha rotina, eu não costumo fazer a primeira camada, né, de espessura total. No geral, eu tento evitar, né, entrar dentro do lúmen, justamente por conta do contato do suco gástrico, né, e eu ver aí uma maior chance de deiscência. Mas, como eu comentei, aqueles estudos já mostraram que né, eles resistem, né, ao pH gástrico. Então a gente pode usar teoricamente dessa forma. Então você tem os padrões de sutura de Cushing, Connell e Lambert. Né? Eu gosto mais do Cushing, é o que eu uso praticamente assim toda semana, né? Eu faço muita cirurgia de trato gastrointestinal, então é a que eu mais utilizo aí. E lembrando, né, quando a gente vai fazer essa sutura, que é esse padrão aqui, né, que a gente faz esse meio zigue-zague, aqui esse Cushing, quando a gente vai abordar o órgão, né, o estômago, nós temos que fazer ali uma incisão puntiforme e de forma assim bem precisa. Por quê? Quando você fica forçando muito e você não dá aquela incisão bem precisa, você pode descolar as camadas, né? Então, você lembra ali que você tem mucosa, submucosa, muscular e serosa. E aí, quando você descola essas camadas, você pode ter também um problema com cicatrização. Então, o ideal é você dar uma única incisão de forma precisa e depois você amplia a sua incisão com uma tesoura de Metzenbaum. E aí você aborda, faz o que você tem que fazer no órgão e depois você faz a sutura de Cushing, né? Que é esse zigue-zague que você faz assim, pegando essas camadas que eu comentei. E aí você tem que fazer uma certa tração para esse órgão invaginar, tá? Sobre avaliação, agora falando um pouquinho da parte teórica de avaliação de viabilidade intestinal. Né? Para determinar essa viabilidade intestinal é bem difícil, tem vários trabalhos, né, que fizeram com várias coisas que eu vou mostrar para vocês assim, de forma bem breve. Né? Como que a gente olha para um órgão e fala, nossa, esse órgão, será que eu faço uma enterectomia? Será que eu não faço uma enterectomia? Isso aqui está viável? O que pode acontecer aqui? Né? Então isso é bastante difícil e a gente pode acabar, né, como esses critérios eles são muitas vezes subjetivos, você pode subestimar ou superestimar aquele segmento. Então às vezes você remove um segmento intestinal que às vezes você fala, puta, talvez não precisasse ter removido, porque você olha uma coloração feia e você acaba só levando em consideração a coloração dessa mucosa, né, da serosa, enfim, e você acaba às vezes tirando um segmento que ele poderia, né, se voltar, né, ele poderia estar viável, né, e não ter problema depois. Então, o que a gente costuma avaliar, né, assim, se tem peristaltismo nessa alça intestinal, existe pulso, ou seja, você está vendo, né, os vasos que nutrem aquele segmento, você está vendo que existe perfusão, depois que você, por exemplo, desfez uma intussuscepção, ou uma hérnia encarcerada, ou quando você remove um corpo estranho, você viu se teve mudança na coloração daquela mucosa, né? Essa perfusão ela teve retorno, então a gente tem que ver isso, né? A coloração dessas alças. Você vê uma coisa preta, com pontos de necrose, friável, né? A consistência do tecido, né? Você palpa a consistência do tecido normal e palpa a consistência do tecido ali que está alterado e ver se existe uma consistência semelhante. Então, eu costumo usar esses critérios. Eu vejo coloração, consistência do tecido, se tem peristaltismo ou não, se tem perfusão ou não, e a partir disso eu decido se eu tenho que fazer uma remoção do segmento ou não. E muitas vezes o que acontece? Não necessariamente você vai ter uma correlação com a gravidade histológica. Muitas vezes você olha essas, nossa, ele estava com a coloração muito feia, estava escuro, preto e tal, achei melhor remover. E aí você manda isso para a histopatologia, às vezes a gravidade histológica não era tanta, então era um tecido que poderia, né, estar viável, a gente remove um tecido às vezes importante ali para o paciente. Tá? Então, assim, quanto a essa avaliação, a gente pode se enganar, né? Porque o que acontece? O órgão ele pode ter essas hemorragias intramurais, né? E edema, e aí você acaba tendo essa visão pessimista, né? Você fala, nossa, isso aqui está muito feio, está muito roxo, está muito vermelho, e aí você acha que aquilo lá vai romper, mas na verdade você tem só uma camada ali sendo acometida. Depois eu vou mostrar foto para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. E aí tem vários trabalhos, né? Fizeram trabalhos para avaliação dessa viabilidade com fluoresceína, oximetria de pulso,
né? Então tem vários trabalhos, esses trabalhos são antigos, ó, trabalhos da década de 80, década de 90, né, usando fluoroceína, usando oximetria de pulso. Esse trabalho aqui um pouco mais recente, né, de 2011 aqui, ele fez todas essas avaliações, oximetria de pulso, né, medicação aqui para ver tensão de oxigênio, espectrometria de luz, enfim, pH. Eles avaliaram várias coisas e na conclusão, assim, basicamente não tem um consenso do que é o melhor. E outra, tudo isso que está exposto aqui nesse slide, você não tem uma aplicação prática no dia a dia. Então você acaba tendo que determinar a viabilidade daquele tecido com esses critérios que infelizmente são meio subjetivos, né? Que é coloração, peristaltismo, né? A consistência de tecido, a perfusão dele, por aí vai. Então, e agora pensando no material de sutura de intestino, né, a gente sempre tem que dar preferência, né, isso vale também para estômago, bexiga, né, são os fios monofilamentares, né, então você tem os fios monofilamentares, os absorvíveis, que a gente tem aí polidioxanona, poligliconato, poliglecaprone, e os não absorvíveis, que é nylon e polipropileno. E a gente deve evitar os multifilamentares, né? Porque você tem aí uma maior predisposição, né, de multiplicação bacteriana, né, nessas fibras, né, nesses multifilamentos, e você tem uma maior reação, né, inflamatória nesses órgãos. Então a gente evita, então a gente usa mais os fios monofilamentares. Eu costumo usar muito o absorvível sintético poliglecaprone, e eu uso bastante o polipropileno também em alguns casos. Quando eu vejo que o tecido não está muito legal, eu acho que aquilo lá pode dar algum problema, eu acabo usando polipropileno. E o ideal também é a gente sempre lembrar que nós temos agulhas trifacetadas e agulhas cilíndricas, que são atraumáticas. Então, sempre dê preferência, quando você vai abordar estômago, intestino, bexiga, você usar os fios monofilamentares sintéticos com agulhas atraumáticas, agulhas cilíndricas, tá? E pensando aqui, né, no padrão de sutura de intestino, né, a submucosa, teoricamente, ela é reconhecida aí como uma porção mais forte da parede intestinal, né? E quando a gente vai pensar em... Algumas pessoas fazem, né, suturas em 2 planos, só que, né, por exemplo, faz um cushing no intestino. Isso aí o pessoal faz, por exemplo, com grandes animais, né, com equinos. Mas para cão e gato, a gente não faz esse tipo de sutura porque pode promover necrose, né? Você acaba, né, evertendo e apertando, você pode gerar uma isquemia e posteriormente uma necrose desse tecido, além de você diminuir o lume, porque se você tem uma sutura que ela é invaginante, ela vai diminuir o tamanho desse lume, então você pode ter um ponto de estenose ali. Então a gente deve evitar isso, além de influir também na cicatrização. Então a sutura em um plano só ela é recomendada para cão e gato, né? E aí pode ocorrer, né, quando a gente faz isso, é muito comum a gente ter uma eversão das bordas e você acaba tendo uma maior probabilidade de aderências, né, quando você tem muita eversão. Vou mostrar uma imagem aqui, vocês vão entender o que é essa eversão da borda, né? Só que essa eversão também tem trabalhos que mostraram algumas coisas, né? Então, assim, ela é vista, né, em praticamente 66%, né, dos códigos histológicos. Então, você é muito comum, mesmo que você olhe e fale, nossa, não parece estar evertido. Quando você vai fazer uma análise histológica, você tem eversão no ponto simples separado. E a inversão e eversão, né, que é um deslinhamento, né, o deslinhamento dessas bordas, ela é vista em 38% aí em simples contínuo. Né? E apesar de você ter essa eversão, os resultados eles são bons e eles não obstruem o lumen. Tá? Então você acaba tendo uma resposta clínica boa. Então essa eversão leve ela não vai representar uma preocupação para a gente. Então simples separado e simples contínuo, mesmo com uma certa eversão, eles são recomendados aí para cães e gatos. Tá bom? Então é isso que eu falo quando tem eversão. Quando você incisa o intestino, essa parte aqui de mucosa, submucosa, ela everte, ela fica para fora, né? E uma manobra que a gente pode fazer para evitar isso aqui, a gente remove, né, com tesoura o excesso, né, toda essa borda que está evertida, a gente remove com uma tesoura, por exemplo, e aí você consegue minimizar essa eversão. Tá? Padrão de sutura, né? Simples separado, simples contínuo, né? Então a gente deve penetrar em todas as camadas da parede do intestino, lembrando que a gente deve fazer uma sutura entre 3 e 5 milímetros da borda da incisão, né? Para a gente conseguir ter aí
uma quantidade de tecido boa para a gente para evitar, porque quando a gente também, dependendo da tensão que você dá ali naquele intestino, você pode também promover necrose, isquemia e ter, né, e você acaba tendo, né, a soltura, a descência ali dos pontos. Então, quando a gente envolve, né, também a serosa, além de você dar um pouco mais de tensão, você acaba ajudando também né, de evitar essas eversões do órgão, né? Então, simples separado, simples contínuo, né? Você tem uma baixa taxa aí de extravasamento em ambos os padrões, né? E você tem que tomar cuidado com a tensão que você vai dar no nó. E isso é uma coisa, gente, a tensão que você dá no nó, isso é uma coisa que é no dia a dia. Então, quando você tem um treinamento cirúrgico, por exemplo, eu quando estava na residência, fazia muita cirurgia com a professora Paola, por exemplo, ela sempre me chamava atenção no transoperatório. Falou, ó, você está dando muita atenção, você está apertando demais, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai sentindo no dia a dia. Então, quando a gente vai fazer a sutura, você tem que tomar bastante cuidado de não apertar em excesso esse tecido, senão você vai promover, né, você vai apertar mais, você vai promover ali uma maior possibilidade de isquemia daquele tecido, necrose e descência de sutura. E agora falando do aumento, o aumento, né, a gente brinca aí que o aumento ele é o band-aid de Deus, né? Então ele é considerado um órgão hoje, né? O aumento é aquela malha que fica, né, que recobre todo ali o intestino, e ele é muito importante, ele ajuda muito, né, no suprimento vascular linfático, né? Então ele tem características angiogênicas, imunogênicas, e ele também tem propriedades adesivas, então ele acaba auxiliando a gente no quê? Né? Restauração de suprimento sanguíneo, né? Por conta, né, dessas características angiogênicas. Ele ajuda no controle de infecções, porque ele é bem vascularizado, então ele leva células inflamatórias que vão ajudar, né, a combater possíveis infecções que tenham naquele sítio cirúrgico. Ele ajuda também na drenagem linfática, né, tirando ali excesso de edema, fluidos inflamatórios. E ele é como um band-aid mesmo, ele isola, né, possíveis extravasamentos. Então, assim, quando você pega, por exemplo, qualquer cirurgia que você faz de laparotomia, uma neoplasia de baço rompida, ou de fígado, ou mesmo perfuração intestinal, quando você abre, você já vê que o aumento está lá. O aumento ele vai até o local, ele já tenta fazer tudo isso que eu comentei, né? Ele tenta já isolar aquela região, evitar que tenha extravasamento de conteúdo para cavidade, sangramentos e afins. Então, fazer a aumentalização do órgão também é uma dica legal aí para a gente ter um sucesso cirúrgico. Teste de extravasamento. O que é isso, né? Você vai mexer com um órgão oco, então estômago, intestino, bexiga, você tem que ver se a sua sutura ela está promovendo, né, o fechamento adequado e evitando que você tenha extravasamento de conteúdo gastrointestinal ou de urina. Então, é recomendado você fazer essa avaliação aí, né, para você ver, né, se você tem segurança, né, quanto ao extravasamento de conteúdo entérico. Então, você pode fazer isso com o próprio conteúdo do lume. Então, assim que você fechou, o animal tem conteúdo ali, você pode pegar aquele próprio volume e apertando ele para ver se ele extravasa. Ou você pode pedir para o auxiliar colocar os dedos, né, cranial, caudal ali ao segmento que você fez uma enterectomia ou uma enterotomia, por exemplo. E aí você administra solução salina e aí você vai apertando e deixa uma certa pressão e vê se há extravasamento. Não havendo extravasamento, sua sutura ela deu certo e é isso. Aí posteriormente você lava essa região abordada, etc. Aí, uma coisa muito importante, centro cirúrgico, né? É muito comum, né, nos locais, é difícil achar um hospital, uma clínica que tenha mais de um centro cirúrgico, que tenha, por exemplo, centro cirúrgico para cirurgias limpas, centro cirúrgico para cirurgias contaminadas. Então a gente acaba tendo que ter um certo cuidado, né? Então você tem que estar sempre com o centro cirúrgico limpo, arrumado, adequado, usar toalhas, né, que você manda para lavar né, em locais que fazem, né, a lavagem de material hospitalar, tapetes higiênicos. Então você tem que ter um ambiente cirúrgico limpo, mesmo você fazendo uma cirurgia contaminada, porque a gente sabe que a contaminação do ambiente ela também influi na nossa cirurgia. Então, o centro cirúrgico sempre limpinho, arrumadinho, separar todos os materiais descartáveis e esterilizados, né? Eu uso, né, panos de campo, esses panos de campo aqui, né, de SMS, né, com gramatura 40, 50. A gente acaba usando esses materiais todos descartáveis, né, com exceção dos instrumentais, claro, mas a gente usa todo o material estéril e descartável. Usou, joga fora, né? Essa é a melhor forma de a gente evitar contaminações aí. E aí, uma vez que você
teve todos esses cuidados, você já sabe todo esse conceito teórico, né, em relação às cirurgias, né, para você evitar, né, contaminações, né, padrões de sutura e afins, a gente vai para cirurgias agora. Então você aqui isolou, né, colocou os seus panos de campo. Eu gosto sempre de usar 4 panos de campo, mas você pode usar um pano de campo grande, né, que cubra todo o paciente e a mesa. Isso é muito importante, gente. Eu vejo direto na internet o pessoal colocando, fazendo cirurgia e os membros do paciente, o pé para fora, a rabo aparecendo. Aí você está fazendo uma sutura, o seu fio de repente ele vai, toca na mesa, toca no rabo, na perna do cachorro, e você está levando contaminação para o paciente. Então, o pano de campo tem que cobrir todo o paciente e a mesa, né? Então, eu coloco sempre 4, que é para ele cair, né? Ele ficar bem assim, é bem grande para evitar. Então, meu fio bateu onde seria a mesa. Não, ele está protegido por campo, não tem problema, né? Então, colocados os panos de campo, isso aqui é o primeiro pano de campo que a gente coloca no paciente, né? Usando aqui pinças Bacalhau, né, para fixar, para isso não sair. Outra coisa que você pode evitar, né, traumas na pele, você pode suturar o pano de campo na pele do paciente. Feito isso, eu já deixo preparado os segundos campos, né? Esses campos aqui, eles vêm junto com o kit, né? Então, eu já coloco esses panos de campo, inciso a pele, e aí uma vez que eu incisei a pele, agora é a gente tentar isolar, né? Tentar não, né? A gente consegue fazer isso, né? Isolar, né, o tecido subcutâneo, a parede abdominal e, enfim, a cavidade com esses segundos campos. Então, aqui eu isolo, faço aqui, eu estou usando uma lâmina de bisturi diferente da que eu usei para incisar a pele, incisei aqui a minha linha média, tive acesso à cavidade abdominal, aqui a gente tem um corpo estranho, né? E aqui eu isolei meu intestino, né, da pele. Então, eu estou com os segundos campos aqui bem isolados. E quando eu for abordar essa região, eu vou colocar ainda mais pano de campo. Então, você percebe que, ó, eu incisei o paciente, abri a cavidade dele, você não vê uma gota de sangue no campo operatório, né, por conta do isolamento de segundo campo. Então, você vê que está sendo tudo, né, limpinho, então, para a gente evitar qualquer tipo de contaminação. E aí eu vou falar um pouquinho de cirurgia de cavidade oral, esôfago, estômago, intestino e reto. Vou falar um pouquinho de cada, tá? Brevemente aí para vocês. Então, assim, o que é importante? A gente tem que saber a anatomia aplicada, temos que saber os princípios da cirurgia do trato digestório, que foi o que eu comentei agora, né? Contenção, né, evitar contaminações e saber os tipos de fios que nós podemos usar e os padrões de sutura, né, a gente tem que saber tudo isso e vou comentar das cirurgias mais comuns, né, existem várias cirurgias que são mais interessantes assim no nível técnico, né, são mais complexas, mas eu vou mostrar aqui o que a gente vê mais no dia a dia, o que a gente opera todo dia, né, e ao longo também eu vou falando de algumas possíveis complicações, que eu já comentei também sobre deiscência, extravasamento de conteúdo, contaminação, peritonite séptica e por aí vai. Né? Então, começando com cirurgia de cavidade oral, a gente tem aqui um paciente canino, né, com uma neoplasia bem grande na boca, que isso aqui está atrapalhando a qualidade de vida desse paciente, ele não consegue comer direito. É um paciente que a gente atendeu quando ele estava na residência de Jabuticabal, paciente que tinha ali tutores com restrição financeira, não conseguiam fazer tomografia, né, enfim, toda aquela situação que a gente pega no nosso dia a dia. Como isso estava atrapalhando, né, a qualidade de vida desse paciente no sentido, né, de ele ingerir alimento, a gente falou, bom, vamos tentar ajudar a remover essa neoplasia aí da cavidade oral. Cirurgias bem agressivas, bem cruentas, né, cirurgia de boca é sempre um desafio. Né? Então, o paciente, você vê que é bastante importante, né, o tamanho dessa formação. Fizemos aqui uma incisão, aqui essa cirurgia a gente faz uma equipe grande, né? Aqui estava junto o professor Andrigo, estava eu, esse caso era um caso do colega de residência, o Gabriel, então tinha um grande número de pessoas aí envolvidas nesse caso. Aqui a gente faz uma incisão na pele preservando, né, o lábio superior, né, para a gente tentar usar isso como uma forma de reconstrução. Removemos em conjunto toda a formação, porque assim, ela acometia maxila, arco zigomático, mandíbula, então é uma cirurgia bastante agressiva, que a gente remove em bloco, aqui vocês podem ver que está até o olho do paciente junto, então a gente faz a exentração do olho junto, né? E fica esse aspecto final, né? Então você faz uma cabecectomia, literalmente, né? Removeu a parte caudal da mandíbula, maxila, arco zigomático, o olho, porque é margem cirúrgica, né? A formação ela acometia tudo. Tá? Então aí aqui a gente começa a pensar como que a gente vai reconstruir, né? Então a gente vê que o lábio, né? A gente consegue usar esse lábio ainda para reconstrução, a gente tem bastante pele aqui.
Aí nós fazemos toda a sutura, né, a parte da mucosa junto com o palato duro, faz a reconstrução da cavidade, e aí a gente tem esse aspecto final aqui da cirurgia, e usando aqui, lembrando de usar, né, o tubo esofágico para alimentação desse paciente no pós-operatório. Então, cirurgia bastante agressiva, compressas, né, para evitar, né, bandagens compressivas para evitar a formação de seroma, né, o paciente aqui já com alguns dias de cirurgia, pós-operatório já finalizado, e aqui ele já está com cicatrização completa, e a gente vê que ele consegue até se alimentar, né? O problema aqui é que o tutor dá grão de ração, né, grande, inteiro, ele tem uma certa dificuldade para prender o alimento, mas é um paciente que ele teve uma sobrevida aí já, pelo follow-up que a gente viu, ele já tem mais de 2 anos de sobrevida, esse paciente. Tá? Aqui vai ser uma cirurgia semelhante. Essa paciente ela tem um histórico, já tinha passado por várias cirurgias por conta de uma fístula que ela tinha dentária. O pessoal achava que ela tinha aquela síndrome do quarto premolar, né, do carniceiro, então fizeram cirurgias. E aí ela chegou pra gente, né, com aqui esse raio-x, né, se vocês não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem uma partezinha radiopaca aqui que parecia ter um corpo estranho, alguma coisa. Então o pessoal foi tratando dessa forma, até que ela chegou pra gente já com 2, 3 cirurgias realizadas, sem melhora clínica, com secreções, né? Então aqui dá pra gente ver uma cirurgia anterior que foi feita, né? Foi feita até um flap aqui e nada resolvia. Então quando chegou pra gente, pedi para fazer tomografia, cultura antibiograma, e também a biópsia, foi evidenciado, né, que você já tinha acometimento ósseo, uma formação que pegava aqui seio nasal, próximo de olho, aqui está essa parte redondinha, o bulbo ocular, então você tinha também um acometimento aqui bastante extenso dessa cavidade, né, nasal, tudo aqui. Então partimos para a cirurgia, tinha acometimento também de linfonodos, os linfonodos estavam aumentados por conta de processo inflamatório neoplásico, né, a biópsia veio, né, sugestiva de um carcinoma espinocelular. E aí na tomografia a gente vê também que já tinha lise óssea, né, da maxila, de arco zigomático. Então também precisaria fazer a remoção aí de todo o conjunto. E aqui a gente vê que o lábio está acometido, então a gente já não conseguiria usar a mesma técnica da cirurgia anterior. Não daria para a gente usar esse lábio para reconstrução, né? Então aqui a gente vê que o lábio está acometido por essa neoplasia. Então aqui a gente fez o planejamento, né, a marcação da nossa incisão cirúrgica, faringostomia, né, então a cirurgia de cavidade oral a gente tem que fazer faringostomia, porque senão a sonda, né, endotraqueal ela vai sair no transoperatório. Uma coisa que a gente pode usar também para evitar sangramento excessivo é o clampeamento da carótida, né, que daí você consegue clampear, você fecha essa carótida e tem que ter uma pessoa responsável a cada 5 minutos tem que abrir, né, e avisar o cirurgião que ela vai liberar um pouco essa carótida para mandar o fluxo aí para, né, o sistema. E aí aqui está o resultado, né, o aspecto final, quando a gente remove tudo, né, então a gente removeu maxila, removeu o arco zigomático, o olho, né, o bulbo ocular, né, foi feita exentração, e nesse caso a mandíbula a gente conseguiu preservar, né, e aqui a gente removeu em conjunto, em bloco, esse tumor, e aqui está o aspecto final utilizando aí um retalho de avanço, né, um retalho de padrão subdérmico de avanço, tá certo? Então, quando a gente vai pensar em cirurgias de cavidade oral, a gente pode chegar nisso. Tem cirurgias muito mais simples. E tem casos, pessoal, que a gente não consegue fazer cirurgia, né? Esse aqui, olha onde está essa formação. Isso aqui é um melanoma de cavidade oral, acometendo palato duro e o mole, né? Indo bem, né, no interior da cavidade. Para a gente abordar isso aqui, é uma cirurgia bastante agressiva, né? Difícil de ser realizada. Então, uma opção que a gente tem é o quê? Radioterapia. É muito comum, né? No PET Care aqui em São Paulo existe o serviço de radioterapia, onde esses animais eles são. Ah, aqui sou eu tietando aqui no serviço de radioterapia, foi a primeira vez que eu tinha ido lá no serviço. Então, esses pacientes são encaminhados, é feito todo um planejamento através de tomografia para você saber exatamente onde que você tem que emitir esse tipo de radiação, né? Esses pacientes eles fazem 8 a 10 sessões de radioterapia no intervalo, às vezes de 30 dias, eles são anestesiados 1, 2 vezes por semana, né? Para fazer isso, eles têm bons resultados, têm uma melhora clínica, redução da formação, melhora de qualidade de vida. Lógico que assim, muitas vezes não é um tratamento curativo, mas isso ajuda em qualidade de vida desses pacientes. E a maioria deles são bem velhinhos, né? Então aqui só mostrando como que é feito, né? Eu não entendo muito de como que é o procedimento de radioterapia, que eu não trabalho com isso, mas às vezes eu acompanho porque eu tenho que ir lá às vezes fazer uma traqueostomia ou estar ali um cirurgião junto para estar auxiliando a equipe.
Então aqui é como que é feito, né? Vai colocando esses aparatos todos, né, necessários para o procedimento. E aqui como é feito, né? Aqui está sendo feito o teste, né? Eles vão Legal. fazendo o teste, né, da rádio. Então é um equipamento que ele gira em 360 graus em torno do paciente e vai emitindo radiação planejada, né, apenas no local onde tem esse tumor. Esse paciente, enquanto ele está passando pelo processo ali de radioterapia, esse paciente ele é monitorado em outra sala, porque a gente não pode ficar aqui por conta da radiação, né? Então existe uma sala externa onde tem câmeras, né, mostrando esse paciente, Legal. e aqui o anestesista tem a monitoração dele através dos monitores aqui, e a técnica, né, da radioterapia vai monitorando e fazendo tudo de uma sala externa. Tá? Outra cirurgia muito comum, né, que a gente faz isso daqui assim, nossa, eu faço muito isso, que é fazer o que? A esofagostomia para passagem de tubo esofágico, né? Eu não tenho a demonstração da técnica aqui, eu faço tanto isso, mas é um procedimento que acaba sendo rápido, são pacientes geralmente críticos, né, que não comem e tal, então a gente tem que fazer isso 5 minutos, 10 minutos no máximo, e já colocar esse paciente para acordar. Então existem, né, essas cirurgias, né, de esofagostomia, passagem de tubo esofágico, é bastante comum. A gente utiliza aqui esse tubo de esofagostomia de silicone. Esse tubo a gente consegue deixar o paciente mais tempo, né, em vez de usar sonda uretral, sonda gástrica, né, que são mais rígidas, ou sonda de Foley. Esse material aqui é específico para isso, então ele é bem mais fácil de ser colocado, né? Eu acho muito melhor colocar isso aqui, e isso permite que o paciente fique mais tempo, né, semanas com esse tubo esofágico. Então aqui também, aqui está mostrando só para exemplificar aqui a diferença, né? Aqui já não é o tubo esofágico, aqui já é uma sonda gástrica, e aqui mostrando que já tem alguns locais que tem esses colares, né, para você, né, fixar seu tubo esofágico. Outra coisa que pode acontecer também é corpos estranhos, né? Agora pensando em esôfago, é muito comum você ter corpo estranho no esôfago que você não consegue remover para endoscopia, por exemplo. Então, o endoscopista, às vezes, ele vai pegar isso aqui, esse anzol, ele pode, né, grudar, né? Ele pode lesionar, você pode perfurar a parede do esôfago. Em alguns casos, você precisa fazer o quê? Cirurgia com tórax aberto, né? Então, o esôfago tá passando aqui nessa região aqui, você tem que abrir, remover esse corpo estranho e fechar a tórax. Então imagina, né? Você tem que fazer uma toracotomia para tirar um anzol, mas isso acontece no nosso dia a dia também. Então você às vezes precisa fazer cirurgias de esôfago via tórax, tá? Então as cirurgias torácicas, os princípios de cirurgias torácicas, eles também têm que ser, né, estudados, a gente tem que ter essas técnicas aí na cabeça. Tá? Pensando agora em estômago, agora o que é o mais comum, né? Estômago e intestino assim, é carro-chefe, é o que mais vocês vão pegar, né? Tanto corpo estranho como torção gástrica, intussuscepção e por aí vai, né? Então existem as técnicas de gastrotomia, que é uma incisão do estômago, né? Você faz apenas uma incisão do estômago, remove um corpo estranho. Gastrectomia parcial, existe necrose naquela região ou é um tumor, você remove um pedaço daquilo. Gastrostomia, né? Que você faz, né, uma via de acesso, né, do estômago com pele, gastropexia, que é né, a sutura da parede gástrica, né, na parede, né, abdominal, por exemplo, em caso de torção gástrica, e aí você tem as técnicas de Bill-Ro 1, Bill-Ro 2, né, que é a gastroduodenostomia e gastrojejunostomia. Isso aqui a gente faz quando você tem que remover parte do estômago, né, onde envolve o piloro. Então você vai fechar esse estômago ali na porção final dele e você vai ter que passar esse estômago, né, o conteúdo do estômago ele vai para o duodeno ou vai para o jejum. Então você tem Bill-Ro 1 e 2. Então, pensando no estômago, né, ele tem esse aspecto aqui, você tem curvatura maior, curvatura menor, aqui está a região de antro pilórico, aqui você tem né, a cárdia. E aí é muito comum você pegar alguns casos, animais que têm corpos estranhos que ficam, né, isso aqui é tricobenzoar, né, o bicho come pelo, come cabelo, fica se lambendo, tem elástico aqui no meio. E olha que interessante esse corpo estranho, ele tem o formato do estômago. Então, em alguns casos, você também não consegue remover para endoscopia, você tem que acessar a cavidade por conta do tamanho. Às vezes, você tem que acessar isso por causa de um tricobenzoar, né, que é tão grande que acaba afetando a qualidade aí de vida do paciente, né, obstruindo, causando processos obstrutivos. Né? Então, aqui, né, mostrando só o formato, né, para vocês verem aqui do tricobenzoar, que ele tem o mesmo formato do estômago, até na região aqui de antro pilórico, vindo até aqui a porção proximal do duodeno. Né?
Então, corpos estranhos, né? Aqui estão falando que a gente tinha comentado, né? Tem os panos de campo, isso aqui está isolado, né? Com os segundos panos de campo, e a gente remove corpos estranhos, assim, vários, né? Existem vários tipos de corpos estranhos. Aqui o estômago estava bem isolado, nesse caso eu não utilizei pontos de ancoragem, né? Mas o auxiliar estava mantendo, né, esse estômago ali, né, fixo para mim. Então a gente remove coisas enormes, né? Pedaço de pano, meia, tem de tudo, né? Então aqui só exemplificando aí a remoção de um corpo estranho gástrico, né, de um paciente aí. Muito provavelmente um Golden, né? Golden são campeões aí nisso. Outras formas de corpo estranho. Esse cachorro aqui comeu pedra de aquelas pedrinhas de que fica no fundo do aquário. E aí ele comeu tudo, gente. Tá? Então olha a quantidade, né, de pedras que tinha no estômago, né, intestino desse paciente. Essa cirurgia eu fiz acesso só do estômago, né, então removi todo o conteúdo que estava em estômago dele, o que eu consegui, e todo o restante estava em intestino, eu consegui ordenhar até o cólon, né? E aí eu tentei ordenhar todo esse conteúdo até o cólon descendente para não ter que ficar abordando, senão eu ia ter que incisar todo o intestino desse paciente, não fazia sentido. Então eu tirei de todo o estômago, né? Removi de todo o conteúdo gástrico para esse paciente não ter desconforto gástrico, né? Para se alimentar, e tirei todo o conteúdo do intestino, né? Para não ter nenhum processo obstrutivo ali também. Tá? Então, pedra, né? Então, pacientes eles comem pedra. Aqui eu só vou mostrar alguns casos, né, do que a gente costuma tirar, e é interessante, né? A gente tira de tudo. Então, aqui é um paciente que passou por procedimento, né, de enterotomia, né? Isso aqui estava em alça intestinal. Esse paciente ele tinha ingerido, né? Aqui são baratas de brinquedo que elas estavam enroladas, entremeadas em uma corda. Então, acho que alguém fez algum brinquedo, sei lá, isso aí estava tudo enrolado, entremeado no intestino. Isso aqui foi um achado. Esse paciente ele tinha um shunt porto-sistêmico, foi fazer uma tomografia, né, para planejamento pré-operatório e evidenciou que tinha um corpo estranho no estômago, né? E quando a gente acessou, viu que ele tinha essas coisas aí, né? Tinha essas baratas plásticas aí no estômago, né? Aqui só mostrando, né, que após, né, a gente remover esses corpos estranhos, a gente tem esse tipo de padrão aqui, que é o Cushing. Esse é o aspecto final da sutura. Então você vê que ele invagina e fica com esse aspecto aqui, né, esse zigue-zague aqui. Então essa é o aspecto final que você tem que ver na sua sutura, né, para você ver que ela está correta. Outra coisa que é bastante comum no estômago, torção gástrica. Você pega um paciente, né, com o estômago enorme. Aqui é interessante a gente observar o que? Esse aqui é um Golden Retriever, esse paciente ele está cheio de lesões cutâneas, ele tem pápulas, ele tem crostas melicéricas, crostas hemáticas. Então, assim, é um paciente que tem uma piodermite superficial acontecendo aqui bem importante, muito provavelmente por conta de alguma alergopatia. E aí você vai pegar o intestino ou qualquer órgão e colocar em cima dessa pele. A gente sabe que isso aqui está cheio de bactéria. Então, isolar o órgão é muito importante. A gente tem que fazer isso, senão a gente acaba contaminando o paciente, né? Então, aqui a gente vê que está um estômago bem dilatado, isolado por compressas, né? Para o paciente com a pele horrível, né? Dependendo da cirurgia, você olha essa pele, você nem opera. Se é uma cirurgia eletiva, você fala, não, cancela, trata a pele, depois a gente faz a cirurgia. Então, esse caso aqui é um caso de torção gástrica, né? O paciente bem dilatado, você faz várias manobras, passa a sonda, né, esofágica, tira o gás desse conteúdo, né, desse estômago. Aí, quando você consegue diminuir o tamanho desse estômago, você consegue fazer a manobra, né? Avalia se o baço está torcido ou não. E aí depois você parte ver se tem corpo estranho. Havendo corpo estranho, você tem que fazer também gastrotomia, né? Remoção de corpo estranho, porque um dos motivos, né, do paciente ter torção gástrica pode ser corpo estranho, né, por conta de alimentação, animais que comem demais e tem atividade seguida. Então, uma vez que você abordou, tirou gás, tirou conteúdo, você reposiciona esse animal, né, na topografia anatômica dele, e aí então você consegue fazer a gastropexia. E aí eu faço dessa forma. Essa paciente aqui, no caso, tinha, né, conteúdo em estômago, então dá para ver que tem até a sutura no estômago aqui, e aqui finalizado a minha gastropexia. Então aqui está mostrando, né, o fechamento, né, com Cushing aqui do estômago. E aqui a gente vê, esse daqui é um caso interessante que é assim, esse aqui é uma gastropexia cicatrizada. Operei o paciente por conta de torção, fiz a gastropexia, passou algumas semanas o paciente mais uma vez com dificuldade de comer e vômitos e afins.
né? Fui refazer a revisão cirúrgica para ver se tem algum problema, achei mais corpo estranho no estômago e aí aproveitei para tirar essa foto aqui e mostrar como que fica, né, uma gastropexia já cicatrizada. Então você vê que fica bem aderido, então o estômago ele não consegue torcer mais, tá bom? Intestino, cirurgias de intestino, né? Então agora vamos falar do intestino, que isso aqui acho que é mais do que estômago, é intestino que a gente pega na rotina. Então aqui, só para a gente mostrar, né, a anatomia, né, o intestino, por exemplo, alguém fala para você fazer uma biópsia de intestino, né, você tem que fazer duodeno, jejum, ilho, cólon, linfonodos, você tem que saber o que é o que, né? E nessa imagem aqui a gente consegue ver certinho todos os segmentos intestinais. Então, por exemplo, todo esse segmento aqui, ele é o jejum, tá? Essa porção aqui, onde você vê uma vascularização antimesentérica, então assim, o mesentério é isso aqui. A vascularização do mesentério vai para o jejum. Então, você tem uma vascularização na borda mesentérica. Quando você vê uma vascularização antimesentérica, na borda antimesentérica, isso aqui é o ilho. Então, o segmento de ilho é somente esse aqui. Tá? E aí nós temos aqui o seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e linfonodo mesentérico. Linfonodo mesentérico são vários, né? Então, quando a gente vai abordar, a gente tenta ver aquele linfonodo que tem uma maior alteração de tamanho, consistência, se ele é liso ou não, se é irregular, vascularização, coloração, enfim. Então, quando a gente vai abordar o intestino, a gente tem que saber o que a gente está abordando. Eu vou mexer em colo. No colo, a gente sabe que se tem a maioria das bactérias patogênicas ali do intestino estão no colo. Então, se você puder evitar mexer em colo, melhor. Então, é melhor você mexer em jejum, mexer em ilho, né, e evitar seco e colo. Mas, alguns casos a gente precisa fazer. Aí aqui, então, mostrando, né, que a gente tem o seco, aqui está cólon ascendente, cólon transverso descendente, e aqui é para mostrar mais essa vascularização. Você vê a vascularização mesentérica do jejum, a vascularização mesentérica do ilho, mas você vê uma vascularização aqui em cima, ó, antimesentérica. E você vê que aqui no jejum você não tem vascularização na borda antimesentérica. A gente só vê vascularização na borda antimesentérica no ilho, tá bom? Então aqui dá para ver melhor, ó, toda essa vascularização. Então o ilho desse paciente, ele vinha até aqui, ó, essa região. Todo o resto é jejum. Aqui mostrando mais uma vez para vocês decorarem, né, e não esquecer. Então isso daqui, essa porção aqui é o ilho. Então, mais uma vez, né, fazendo o procedimento de enterotomia, fazer todo aquele processo, pano de campo, isola, segundo pano de campo, incisa a pele, usa outra lâmina de bisturi, vai remover um corpo estranho. Então, aqui mostrando, né, a gente isola bem, você vê o pano de campo está bem limpinho, está tudo isolado, a gente não vê as outras partes do intestino, a gente remove esse corpo estranho, usa gás ou usa algum material, faz a rafia, fecha, né, fecha aqui essa enterotomia, lava essa região, tira as compressas, troca de luva e aí a gente mexe em todo o intestino de novo para ver se existem outros corpos estranhos ou não. Tá? E aqui depois que você faz, né, a enterotomia, isso daqui já é antes de lavar, né? Então você vê que ainda está isolado, né, se é da mesma cirurgia. Aí você faz né, com uma agulha solução salina fora da sua linha de incisão e aí então você vai preenchendo o conteúdo e vê se há extravasamento. Uma vez que não há extravasamento, né, você sente pressão ali nessa alça intestinal e aí você vê que não há extravasamento. Então você lava, né, essa região, lava bem isso aqui. Uma vez que você lavou, você tira essas compressas, né, que elas estão contaminadas, e aí embaixo dessas compressas existem outras compressas que estão isolando também o intestino, troca de luva e você volta a mexer na cavidade. Então aqui é o corpo estranho, aqui era uma pedrinha de jardim. A gente pode ter também, né, os plissamentos, né, os corpos estranhos lineares, né, com plissamento de alça. Esses aqui já são um pouquinho mais chatos, porque você pode ter, existe um maior risco aqui de perfuração, né, de laceração de alça intestinal. Então esse daqui você nunca pode puxar, você vai puxando devagarinho. Viu que não dá? Tira o que deu e vai abordar outros segmentos. Senão você, na hora que você puxa, você vai rasgando tudo. Porque geralmente é o que? O tecido é algodão. O algodão ele é bem reativo. Então o tecido do intestino, às vezes, ele começa já a aderir,
Então, a gente sempre que for abordar corpos estranhos lineares tem que tomar bastante cuidado, olhar a cavidade oral para ver se não está isso preso na língua, né? Ver se não tem nada em estômago, porque às vezes você tem uma bolinha com um pedaço de linha, aí a bolinha está presa no estômago e todo o resto está no intestino. Então, você tem que abordar o estômago primeiro, libera o que está no estômago, né? Então, você vai nessa ordem, libera se tem coisa na língua, libera na língua. Vai para o estômago, tem coisa no estômago, libera o estômago, depois você vai para o intestino. Muitas vezes, quando você libera a língua e estômago, né, corpo estranho que está ainda preso em língua ou estômago, você vê que você já desfaz, né, esse pliçamento, ele já se resolve. E aí, então, você aborda, faz uma única enterotomia e remove o corpo estranho. E é muito comum, em vários casos, você ter que fazer várias enterotomias. Você tem que pegar e fazer várias, né, abordar em vários segmentos, né, do intestino. Intussuscepção pode acontecer, você tem um aumento do peristaltismo. A intussuscepção é o quê? Quando você tem uma invaginação, né, você tem parte da alça intestinal entra no segmento da frente por conta de aumento de peristaltismo. Isso pode acontecer por neoplasia, corpo estranho, doença parasitária, né? Aí aqui nesse caso, né, eu estava mostrando aqui também, né, esse paciente teve que abordar estômago, então foi feita, né, gastrotomia, aqui é o fechamento, né, mostrando a sutura de Cushing, né, dupla invaginante que eu faço com material monofilamentar absorvido sintético, no caso aqui eu usei poliglecaprone. Aqui, sutura de intestino, nesse caso eu fiz simples separado com polipropileno, que é material inabsorvível sintético, né? Ele é semelhante ao nylon, né? Ele não vai absorver. E aqui, corpo estranho linear, né? Então, você vê que tinha uma parte dele que provavelmente estava aqui em estômago e tinha esse segmento, essa linha que estava prendendo ali no intestino, então fazendo aquele plissamento. Então, nesse caso aqui foi necessário uma gastrotomia e uma enterotomia, por exemplo, né? Aqui a gente já vê uma alça intestinal, aí você olha, você fala, nossa, né, olha a coloração dessa alça, tá vermelha, tá feia e tal, né? Então você já fica, né, com certo receio, fala, nossa, e agora tem que fazer enterectomia, não tem que fazer enterectomia, né? Aqui havia um corpo estranho, que era um caroço de manga. Então aqui eu estava avaliando todo o segmento intestinal. Então a gente via que tinha peristaltismo, tinha perfusão, a gente está vendo aqui ó, pulsar, né? As artérias aqui do mesentérico elas estão pulsando, a gente vê que tinha peristaltismo, tudo. Remove aqui o corpo estranho, né? Nesse caso aqui, não, esse aqui não era caroço de manga, não, esse aqui era uma mão de um macaquinho. Então removi esse segmento aqui, removi o corpo estranho, está aqui. Nesse caso, olhando tudo aquilo, né? Então, tem perfusão, tem vascularização, tem peristaltismo, não fiz enterectomia com aquela coloração, fiz só uma enterotomia e pronto, deixei lá. E deu certo, não teve problema. Aqui, segmento de jejum, né? Com fechamento aqui simples separado com polipropileno. E corpo estranho, pedaço de borracha, pedaço de bolinha, né? Agora falando de enterectomias, né? Enterectomia é remover um segmento. Então você vai remover um segmento quando ele tem um tumor, ou quando ele está necrosado, tem pontos de perfuração, coisas do tipo. Quando a víscera não está viável, né? Ou já está perfurada, ou está cometida por tumor. Então aqui só para exemplificar como que é a técnica, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, essa bolinha azul, seria ali um corpo estranho, uma neoplasia, algum ponto que não está legal. E aí você tem aqui uma área de necrose nessa região. Então a gente tem a vascularização, né, mesentérica dessa região. Nós vamos precisar fazer dupla ligadura nesse segmento, né, desses vasos para você não promover hemorragia, né? E você tem que lembrar de não, por exemplo, você vai tirar esse segmento aqui, que é essa parte que está em preto, você não pode ligar esse vaso e nem esse vaso, senão você vai matar essa parte do intestino e vai matar essa parte do intestino. Então você vai ligar só os vasos que estão vascularizando essa região. Às vezes você tem que tirar um segmento maior porque parte do vaso está vindo para cá. Então, às vezes você tem que tirar um segmento a mais por conta disso. Mas você tem que tomar bastante cuidado com a vascularização do intestino. Uma vez que você fez a dupla ligadura, você vai seccionar isso, né, entre as ligaduras. E aí você vai fazer a remoção desse conjunto todo aqui que foi amarelo. Faz a ressecção. Essa que está em verde aqui é a nossa linha de incisão. Você remove e sai tudo isso aqui em bloco. Tem uma cirurgia aqui mostrando, então isso aqui é um tumor, um caso de neoplasia, em segmento de jejum. Aí vou remover com margem aqui de 2, 3 centímetros, né? Aqui já fiz as minhas duplas ligaduras, né, dos vasos que estão vascularizando essa região aqui do intestino.
Uma vez que eu removi, né, aqui eu já fiz a secção aqui da parte mesentérica, né, dos vasos, o auxiliar me segura, né, você pode fazer uma compressão dígito digital ou você pode usar pinças de Doyan, né, que são pinças atraumáticas. E aí aqui no caso eu coloquei pinças hemostáticas normais, porque a parte que vai ficar no paciente, o auxiliar está segurando com o dedo. Uma vez que você faz isso, você faz a ressecção, não nesse ponto aqui, né? Porque senão fica tecido friável com a pinça. Você tem que fazer a incisão atrás, né? Você não pode deixar um tecido que você pegou uma pinça e apertou, porque você deixou um tecido ali traumatizado, que vai ser mais friável, com maior chance de deiscência, tá? E aí uma vez que você fez isso, ó, vai com o bisturi, né? Incisão linear, remove de um lado, remove do outro, sai tudo isso em conjunto, tá certo? Feito isso, a gente vê muito comum também o que? Essa borda, esse segmento está mais dilatado que esse, então você acaba tendo, né, uma diferença de tamanho. Uma das formas que a gente usa é a gente fazer, a gente fala, né, a gente faz como se fosse um bisel, a gente faz uma incisão aqui na borda antimesentérica dessa parte que está menor, a fim de deixá-la maior, né? Então a gente usa essa técnica aqui. Você tem essa parte maior, essa parte menor, você faz uma incisão na borda antimesentérica, com isso você aumenta esse lumen. É legal tirar essas pontas, né? Não deixa a pontinha porque tem a maior chance de necrose. Feito isso, ó, você faz esse bisel aqui, ficou essas pontinhas. Eu costumo deixar isso aqui redondinho, aí a gente tem aqui um tamanho de lumen parecido, e com isso então a gente consegue fazer o fechamento sem problema, né? E isso costuma dar certo. E aqui mostrando a parte de aumentalização. Você coloca o aumento nessa região para ele ajudar em tudo aquilo que eu falei. Ajuda, né, a evitar extravasamento, levar células inflamatórias para cicatrização e combate de possível infecção. E aqui está o segmento aí que foi removido, tá? E aí quando a gente abre, a gente vê que é um local, né, uma neoplasia que estava fazendo um processo obstrutivo praticamente total aqui, né? E ela toda aberta aqui, né? Tumor intestinal aqui em segmento de jejum. Aqui é um outro caso de corpo estranho. Aqui a gente vê o que eu tinha comentado. A gente vê que o intestino está com uma coloração feia, tem um corpo estranho aqui e o aumento já veio aqui, porque essa parede ela estava tão inflamada, o aumento já veio aqui para promover todas aquelas características que ele faz, né? Então o aumento já estava até aderido nesse segmento. Então a gente vê, tem um corpo estranho aqui, tem uma grande parte de segmento intestinal que está com uma coloração bem feia, né? Mas ele tem ali a vascularização preservada, o corpo estranho. Então, aqui só mostrando, né, o aspecto, né, que estava do local onde estava o corpo estranho. Nesse caso, eu falei, vou fazer enterectomia. Era um animal jovem que tinha comido um caroço de manga. Removi todo esse segmento, né? Então aqui só mostrando, né, os locais aqui de ligadura, né, dos vasos que nutrem aquela região. Aqui está o corpo estranho, isso aqui é um caroço de manga, e aí eu abri, né, para ver como é que estava a alça intestinal. E a gente vê o que, gente? Ó, ele estava com a mucosa lesionada, mas com uma coloração normal, mucosa, submucosa. Aí quando a gente pega na muscular, que a gente vê que estava com aquela área mais avermelhada, né, por conta de hemorragia, né, hematomas ali intramurais, e a serose com aquela coloração que a gente já tinha visto. Então, assim, depois que a gente faz essa cirurgia, eu falo assim, poxa, eu acho que eu não precisava ter tirado esse segmento intestinal, né? Porque aqui o que dá maior tensão, né, na mucosa, teoricamente, que eu comentei lá atrás? Submucosa, né? Então, a mucosa e a submucosa dele não tinha ponto de necrose, ponto de perfuração, nem nada. Então, esse paciente ele perdeu um segmento intestinal que, na minha opinião, hoje, eu não deveria ter tirado. Então, hoje eu pego um paciente, com esse aspecto, eu não faço enterectomia. Então, só você olhar só a coloração, você vai falar assim, ah, não, tá feio, vou tirar. Mas às vezes é porque você tem esse hematoma intramural, mas todo o resto está viável, a consistência está boa, tem perfusão, tem peristaltismo, então vale a pena manter. É uma questão de decisão na hora, né? Você fala para o cliente, fala, ó, eu decidi deixar. Pode acontecer de perfurar e ter que fazer cirurgia? Sim, mas fazer uma enterectomia também você pode ter complicação de deiscência e ter que reintervir. Então não está certo, não está errado. É uma coisa que na hora você vai ter que, a partir dessas avaliações, né, macroscópicas, né, e da sua experiência, tato e afim, todos esses parâmetros que a gente já comentou, esse paciente tem que, aí você vai optar por remover ou não o segmento intestinal.
Aqui mostrando, né, sutura, né, simples separado com polipropileno, né, fio inabsorvível sintético. E aqui mostrando o aspecto final da nossa cirurgia de enterectomia. Tá? Aqui quadro esse aqui eu acho que é um vídeo de intussuscepção, então paciente, né, filhote geralmente, doença parasitária, então a gente vê que às vezes grandes segmentos intestinais, eles acabam entrando, né, então às vezes são segmentos de vários centímetros, 10, 15, 20 centímetros, né? Então a gente vai fazendo essas manobras, né, alguém vai de forma delicada tracionando e outra pessoa aos pouquinhos vai ordenhando aqui, ó. Então você vai fazer ordenhando de um lado e vai fazendo a tração do outro de forma delicada. Tá? E aí você vai vindo, sempre isolado com compressa, e aí você consegue desfazer. E olha o tamanho do segmento intestinal que estava, né? Bem grande, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente viu que tinha essa área avermelhada aqui. Eles falam, nossa, será que eu vou remover esse segmento intestinal? Não, ele tem, né? Ele tem, ó, peristaltismo em todo o segmento, tá vendo? Ó, tem peristaltismo, tem perfusão, né? A coloração começa a melhorar. Falei, esse paciente não vou remover esse segmento intestinal. Eu só fiz a sutura nesse mesentério aqui que está aberto, né? Ele está aberto por conta que ele lacerou, então eu faço, né, a sutura desse mesentério aqui para não haver aí né, porque a alça pode entrar ali, você pode dar uma volta, dar uma torção de alça intestinal. Então eu acabo suturando só isso e não removo o segmento desse aspecto, né? Nesse caso eu optei por não fazer, tá bom? Aqui mostrando outro caso de intussuscepção, nesse caso aqui quando a gente remove já tem ponto de necrose, né? Então aí tem que fazer enterectomia. Nesse caso aqui você vê que está preto, né? Você não tem viabilidade tecidual. Aqui você também remove, né? Então aqui também faz enterectomia. Então tem alguns casos, ó, esse aqui tinha perfuração, né? E áreas de necrose. Esse aqui também fez enterectomia. Então, tudo isso a gente tem que tomar bastante cuidado. Aqui é um caso de um gato, isso aqui é bastante comum as pessoas encaminharem para nós, né, animais fazer biópsias, né? O gato ele tem suspeita de linfoma, doença intestinal inflamatória, coisas do tipo. Aí a pessoa quer que faça biópsia de fígado, estômago, jejum, duodeno, ilho. Então, a gente é bastante comum no gato. Então, a gente já separa as amostras, né? Então, aqui, ó, linfonodo, cólon, ilho, jejum, duodeno, estômago, às vezes fígado também. Então, só para vocês lembrarem que é muito comum também. E aqui, gente, vocês vão fazer uma lâmina para o estômago, uma lâmina de bisturi para o duodeno, uma para o jejum, para o ilho, para o cólon, para o linfonodo. Você usa 5 lâminas de bisturi, você usa 5 luvas, troca de luva toda hora, troca de compressa toda hora. Então, é uma cirurgia que ela não é difícil de fazer, mas é muito trabalhosa e gasta muito material. Tá? Aqui mostrando um caso assim, de colopexia, né? Animais que têm, por exemplo, hérnias perineais ou prolapso de reto, coisas do tipo. A gente sutura, né, o cólon na parede abdominal. Aqui eu estou usando fio de polipropileno, né, que é fio monofilamento inabsorvível sintético, mostrando o aspecto final aqui de uma colopexia, por exemplo, né, só para vocês verem como que a gente faz a cirurgia de colo. E aqui está um caso, por exemplo, do animal que tem, né, um prolapso de reto, até uma mosca aqui, né? O cachorro chegou para a gente com a mosca já incluída aí no processo. A gente vê, né, que o tecido está totalmente desvitalizado, preto, com áreas, né, de necrose. Então aqui a gente precisa fazer amputação de reto, né? E é bastante e você tem que uma coisa importante é você diferenciar um prolapso retal de uma intussuscepção prolapsada. Mas aí a gente não vou falar a diferença deles agora, mas lembre-se disso. Sempre diferencie uma intussuscepção prolapsada de um prolapso retal. Então aqui a cirurgia, né? A gente faz essa cirurgia abordando essa área mesmo, né? A gente não acessa a cavidade. Aqui está introduzido uma seringa, né? No reto aqui do paciente. E a gente vai fazendo a cirurgia da seguinte forma. A gente incisa, que as fotos elas não estão muito boas, mas a gente incisa um segmento e já vai suturando, né? Coloca pontos cardeais para que o intestino não vá lá para dentro. Então você sutura, né? Em 4 pontos, né, pontos cardeais ali, e aos poucos você vai incisando e suturando. E aqui fica o aspecto final, né, dessa reconstrução aí, para essa amputação do reto do paciente. Tá? Então aqui está né, a remoção aqui, né, de todo o conteúdo. Paciente filhote também, né, doença parasitária muito comum, aí ele acaba tendo aumento de peristaltismo e acaba tendo, né, intussuscepções e prolapsos de reto ou intussuscepções prolapsadas. Tá certo, gente? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês.
Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição aí para dúvidas, né? Lógico que assim, essa aula que ela está sendo gravada, mas vocês podem me procurar aí nas redes sociais, né? Ou via pelo Marcelo, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente ajuda aí, tá bom? Um abraço e obrigado.